Olá, meu nome é Rosali Costa e hoje a nossa conversa é sobre sonoplastia para seu espetáculo cênico Paixão de Cristo, certo? Hoje é o nosso 10º vídeo, nós já estamos com bastante material aqui no YouTube. Então, se você conhece alguém que precisa ter essas dicas, que vai fazer um espetáculo, não sabe por onde começar, não sabe que equipes escolher, que tipo de atores, que tipo de pessoas, já indica o nosso canal para essa pessoa, para esse grupo, para essa comunidade, para que a gente possa nos fortalecer e para que mais e mais pessoas possam ter esse direcionamento de como fazer um espetáculo, como montar, como escolher, que é muito importante quando a gente tem uma ideia de fazer um espetáculo, mas não sabe por onde começar, não sabe que decisões tomar, como vai ser. Então, um dia isso tudo foi muito importante para mim e eu quero que seja importante também para você, para a sua comunidade. E o quanto mais pessoas fizerem a Paixão de Cristo, levarem a palavra do Senhor através desse espetáculo cênico, melhor, né? Então vamos lá. Nossa conversa hoje é sobre sonoplastia. Mas quando a gente pensa em sonoplastia, a gente já imagina aquela grande estrutura de shows, né? De espetáculos, de todas aquelas coisas. Mas a sonoplastia nada mais é do que a escolha dos sons de cena, tanto do show como das peças, dos filmes, das novelas, né? A sonoplastia, ela é aquele som instrumental, desde aquele som instrumental que aparece no fundo da cena, no momento em que Jesus está lá na Santa Ceia, e vai até aquela música que você escolhe para fazer a dança. A gente falou no vídeo passado sobre a escolha das danças e a escolha dos sons das danças, né? Aquilo também é sonoplastia, certo? Mas existe a sonoplastia que fica meio esquecida, mas que é muito importante para trazer a emoção para a sua cena, a emoção para aquele momento que você está querendo passar para o seu público, né? Para as pessoas que estão assistindo. E essa sonoplastia, ela é escolhida segundo o texto cênico, tá? Se vai ser uma música mais lenta, um instrumental de piano, ou então um instrumental com vozes, mas aquelas vozes que só baixinho, né? E aí o que vai dizer se esse som é um som mais agitado ou um som mais lento é o texto, tá? O que vai acontecer naquela cena é o que vai dizer como é que vai ser a sua sonoplastia daquela cena, tá bom? Procurem não colocar sonoplastia durante toda a peça, porque fica cansativo e também é muito difícil você colocar uma sonoplastia que dure mais de 1h30, que é o tempo de duração da peça, né? E ela é muito cortada, por exemplo, tem cenas que ele está apenas conversando com os discípulos, né? Então não cabe sonoplastia naquele momento. Já tem cenas, por exemplo, a cena da Via Sacra, em que tem menos texto, mas tem muita ação, e muita ação importante de emoção, de orações, né? Então, nesse momento da Via Sacra, é importante ter aquela sonoplastia de suspense, aquela sonoplastia mais pesada, aquela coisa mais triste, né? E aí, você escolhe a sonoplastia dessa cena de acordo com o que vai acontecer, tá certo? Também tem aquela sonoplastia como é que eu posso falar? De transição de cena. É aquela sonoplastia que saiu de uma cena e vai para outra. Por exemplo, tem a cena do Pilatos em que ele envia Jesus para Herodes. Nessa cena em que ele está conversando com Jesus e com os soldados e envia Jesus ao Herodes, é uma sonoplastia de tensão, é uma sonoplastia de suspense, o que vai acontecer. E aí, quando faz a transição para Herodes, já é aquela sonoplastia de festa, é aquela música mais alegre. Por quê? Porque já está no castelo de Herodes. Então, precisa dessa transição, né? Dessa música de transição. Então, ocorre uma quebra aí, né? E também outra coisa importante para a gente falar sobre a sonoplastia é a escolha dos equipamentos de som. Você vai precisar pensar, vocês, né, da equipe, vão precisar pensar
Se vocês vão usar uma estrutura de paredão, não sei se aonde você me assiste, você sabe o que é um paredão. É aquela estrutura que coloca ou acoplada no carro ou fora do carro, mas numa carrocinha. Que é aquele monte de alto-falantes, aquela coisa muito alta, né? E aí, se você for escolher uma estrutura de paredão, precisa saber se esse paredão não vai ficar muito alto e se é viável que ele ande com os personagens, se a peça acontecer nas ruas, né? O paredão eu só indico se você for fazer em palco a sua cena, né? Porque aí ele fica um pouco à distância e aí aquele som ele consegue chegar com perfeição em todos os lados do público, né? De quem está assistindo. Se você for usar uma estrutura de mesa de som, ela fica um pouco mais baixa e é necessário utilizar muitos microfones, né? Para que o som possa chegar em todos os cantos da plateia, certo? Eu já participei de espetáculos em que era paredão e eu achei muito bom, porque era nas ruas, então o paredão ia e aí a cena ia acontecendo e também esse espetáculo que eu participei, ele era dublagem. Eu vou já falar de dublagem aqui com vocês, tá bom? Era um paredão que ele ia falando, dando as falas e os atores iam fazendo a atuação de maneira dublada, certo? Então, nesse caso, o paredão eu achei que foi uma boa escolha. Quando é mesa de som, precisa ter uma pessoa sempre colocando as músicas, ativando o microfone, falando alguma coisa entre as cenas, né? Fazendo uma narração. Então, assim, para escolher mesa de som, além de ser mais difícil, a não ser que a sua comunidade já possua a mesa de som, e aí, quando você tem a mesa de som, você precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado para estar sempre alguém na mesa e na estrutura, certo? Eu já participei das duas formas, né? E a forma que eu acho que mais atendeu o público do local em que a gente estava fazendo a peça foi o paredão, certo? Outra sonoplastia também que é muito importante ser feita é a sonoplastia da divulgação. Já falei em outro vídeo aqui sobre a equipe de divulgação, certo? Mas hoje, como a gente está falando sobre sonoplastia, eu vou tocar nesse assunto que também é da equipe de divulgação. É necessário fazer uma gravação com a divulgação da peça, falando o dia, falando o que vai ser, que horas vai começar e tudo. E a sonoplastia dessa divulgação precisa estar alinhada com os sons da peça, certo? Ela precisa estar alinhada com o que vocês estão propondo na peça da Paixão de Cristo, certo? Então, essa sonoplastia também precisa ser pensada por essa equipe de som e precisa tudo ser combinado com bastante antecedência, porque nesse período sempre tem muita coisa, sempre tem outras divulgações a serem feitas da própria paróquia ou da própria igreja, e aí pode essa divulgação ficar esquecida. Não pode esquecer, essa divulgação ela é muito importante para chamar o público, para contar o que vai acontecer, para que as pessoas fiquem sabendo, né? Porque as pessoas que estão numa missa ou num culto não são as mesmas do outro horário ou do outro dia. Então, precisa ocorrer essa divulgação constante logo que você vai decidir fazer a peça, né? Tá tudo pronto, vai dar certo mesmo a peça, já começamos a ensaiar, já começa a divulgar. Já faz essa gravação e já começa a divulgar, certo? Outra coisa que eu quero falar com vocês também sobre o som é quem vai ficar responsável pelas cenas, né? Por exemplo, vocês vão fazer a cena falando mesmo, com o microfone, né? Então, essa pessoa ela tem que estar responsável por trocar os microfones, ou então ficar responsável por ir lá na mesa, voltar, dizer que está mais baixo, dizer que está mais alto, coloca na outra direção, muda um pouquinho, porque aí todas as pessoas, toda a plateia, o público, precisa escutar o que está sendo dito. E às vezes a pessoa, o ator, fala baixo, ou então ele está numa cena mais emotiva. Então, esse som
precisa chegar em todas as pessoas para que o objetivo seja alcançado, né? Para que todo mundo escute o que está sendo falado e todo mundo entenda, compreenda bem o que está acontecendo na peça, né? Eu acho que por hoje é só. A gente já falou sobre a estrutura do som, já falou sobre a divulgação, o som de divulgação, e também já falamos sobre a pessoa responsável. Então, assim, divulgue os vídeos. Hoje já é o 10º vídeo, como eu falei no começo. Já tem bastante material, já tem bastante dicas, certo? Para a sua comunidade, para o seu grupo. E que divulgue para que outras pessoas também consigam fazer a peça e também consigam levar a Deus para as pessoas através desse espetáculo, tá? Nos siga no Instagram, @pxdecristo, _2023. Também estamos pensando em outras plataformas, mas até agora é só o Instagram mesmo e aqui o YouTube, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? Da semana que vem. Um beijo e até mais.